A mulherzinha falou em inglês aí, this call is now being recorded, essa chamada está sendo gravada. Muito boa tarde a todos os presentes, aos ausentes e a todo mundo desse planeta. Eu sou o professor Afonso, de História. Hoje é terça-feira, dia 25 de maio, são 5 da tarde, e essa é a aula de História para os nonos anos, do Centro de Ensino Fundamental 427, da minha adorada, amada cidade de Samambaia. Professor, você parece animado. Por que você está animado, professor? Porque a aula de hoje é para falar mal de uma galera. Eu adoro falar mal de gente, velho. É sério. Principalmente de gente que eu não gosto. E hoje a gente vai falar mal de comunista. E eu detesto comunista, meus alunos. Hoje a gente vai estudar a Revolução de 1917. Eu falei para vocês, quando a gente estudou a Primeira Guerra Mundial, que no meio do conflito, a Rússia saiu da guerra, misteriosamente. O que será que aconteceu na Rússia para eles decidirem parar de participar da Primeira Guerra Mundial? O que poderia convencer um país poderoso como a Rússia a sair da maior guerra de todos os tempos? Bom, acontece que o governante da Rússia, toda a família dele, inclusive as crianças, o filho mais velho dele tinha só 8 anos, foram todos fuzilados, foram mortos por uma revolução violenta que aconteceu no país deles, exatamente no meio da Primeira Guerra Mundial. Vocês sabem que a Primeira Guerra Mundial acabou em 1918, a Revolução da Rússia aconteceu em 1917. Basicamente, os comunistas aproveitaram que o país estava enfraquecido pela guerra e tomaram o poder. Nós vamos estudar todo esse processo hoje, e claro, apesar de eu brincar aí, fazer a brincadeira, né, de que eu não gosto de comunista, que eu vou falar mal desses caras hoje e tal, essa é apenas a minha opinião. Ninguém é jamais obrigado a concordar comigo de forma alguma, beleza? Se você é comunista, tranquilidade, chega aí, vamos tomar um refrigerante. Beleza? Então é o seguinte, como é que aconteceu a situação da saída da Rússia na Primeira Guerra Mundial? A Rússia era um império muito tradicional, era um império muito antigo. Foi criado ainda durante a Idade Média por navegadores vikings e conquistadores mongóis, descendentes de Gengis Khan. A história da Rússia é uma história heróica, beleza? Então, tanto os vikings vindo da Suécia, quanto os mongóis lá, parentes dos chineses, né? Conquistadores lá vindo do Oriente, eles se uniram ali na região onde hoje nós chamamos de Moscou, o centro-oeste da Rússia ali, e transformaram a região num centro aristocrático de poder. Formou-se o império mais antigo, vamos dizer, mais antigo, não sei, mas um dos impérios mais poderosos durante lá a Primeira Guerra Mundial. A Rússia era um dos impérios que participaram, tinha o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, o Império Turco-Otomano, mas de todos esses impérios, o Império Russo era o mais poderoso. Beleza? Então, basicamente, esses eslavos, que é como a gente chama a etnia dos russos, certo? Eles são eslavos. Eles têm sangue tanto do Oriente, lá do Gengis Khan, dos mongóis, da Mongólia, quanto do Ocidente, vindo ali da Suécia, dos navegantes vikings, os chamados Rus, da onde vem o nome Rússia. Nascida dos livros do Karl Marx e Friedrich Engels, que eram dois pensadores, dois filósofos que pensavam muito sobre política, sobre economia, sobre a sociedade, escreveram um livro chamado O Manifesto Comunista. Esses dois pensadores alemães pensaram em como seria a vida em um mundo perfeito. Se um alemão escrevendo um livro já é um problema sério, a gente vai estudar o Hitler e vocês vão ver que eu tenho razão nisso aí. Quando o alemão escreve um livro, isso é problema, como se não bastasse isso, ainda queriam criar um mundo perfeito. Perguntinha rápida, meus queridos. Vocês acreditam que um dia esse mundo poderá ser um lugar perfeito? Será que isso é possível? Vamos tornar o mundo um paraíso, um lugar perfeito, onde não hajam problemas, onde a justiça seja para todos. Será que isso existe? Quando vocês passarem dos 30 anos de vocês vão ver que esse tipo de fantasia é bastante infantil. O mundo é um lugar sujo, é um lugar cruel, e ele nunca será perfeito. Maria Fernanda já sabe das coisas, né, Maria Fernanda? O mundo nunca vai ser perfeito, os problemas sempre irão existir. A perfeição cabe apenas a Deus e ao paraíso, beleza? É tolice sonhar com um mundo ideal, porque o ideal não é real, ele é ideia, é ideal.
Beleza? Então, o Karl Marx ele pensou em formas de tornar o mundo perfeito. E o Marx dizia: o problema do mundo, cara, é que tem gente que é rico e tem muito, e tem gente que é pobre e tem pouco. O mundo vai ser um lugar perfeito se a gente tirar um pouco do que tem muito e dar em cima lá, jogar em cima do que tem pouco. Aí todo mundo vai ficar igual e o mundo vai ser bom. Olha que simples, né? Essa ideologia que prega igualdade acima de liberdade se chama comunismo, ou a ideologia comunista. Professor, como assim igualdade acima de liberdade? Porque ele dizia o seguinte: é errado existirem pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Então essas pessoas não vão mais ser livres, elas não mandam mais no próprio dinheiro. O governo é que vai mandar no dinheiro delas e o governo vai ser justo. Se você tem demais, a gente vai tirar um pouquinho e vai dar para quem tem pouquinho para ficar igual. E aí o governo vai promover a justiça. Você não tem mais liberdade, mas todos serão iguais. A igualdade é mais importante para um comunista do que a liberdade dos indivíduos. Ah, eu quero ser livre para ficar rico. Não, 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 você não pode. Você tem que ser. Você faz parte de uma sociedade, faz parte de um grupo de pessoas, e o que é bom para todos vai acabar sendo bom para você também. Pelo menos é isso que o comunista acredita. E aí, no meio da Primeira Guerra Mundial, enquanto aqueles conflitos que a gente estudou lá das trincheiras, dos tiros, das armas químicas, enquanto aquele horror inteiro acontecia, os comunistas russos se organizaram, se armaram, pegaram armas e criaram um exército lá no Império da Rússia. Esse exército eles chamavam de o Exército Vermelho, ou Exército Comunista. Basicamente, existiam dois grupos de comunistas: os mais violentos e agressivos, que eram os bolcheviques, e os mais moderados, que queriam uma revolução mais lenta, mais pacífica, chamados de mencheviques. Os bolcheviques eram mais influentes e a Revolução Russa acabou sendo um processo violento, que foram os bolcheviques que organizaram e concretizaram a parada toda. Então, o objetivo do Exército Vermelho era tirar o imperador do governo. Os nacionalistas, as pessoas que não eram comunistas da Rússia, criaram um exército também. Falaram: peraí, essa gente que nem é do exército, nem está lá na guerra, está querendo pegar arma, então nós vamos pegar arma também. E vamos criar o Exército Branco, ou o exército que vai defender o imperador contra os comunistas. Ponto fundamental nisso que a gente está falando aqui de Exército Vermelho e Exército Branco. Nenhum desses dois exércitos era militar. Os militares russos estavam na Primeira Guerra Mundial combatendo, beleza? Esses caras eles eram civis, o Exército Vermelho e o Exército Branco eram civis, como eu ou você. Imagina que o professor Afonso está muito puto com o Bolsonaro, vai pegar uma arma, vai entrar num exército cheio de pessoas comuns e vamos lá lutar contra o presidente. São civis, pessoas que não são militares, participando de uma guerra. Isso é uma guerra civil. Beleza, queridos? Então, com uma guerra civil começando a estourar lá no seu império, no meio de uma Primeira Guerra Mundial acontecendo, o czar czar Nicolau, perdão. O czar Nicolau, ele percebeu que ele estava com um problemão nas mãos. Ele falava: cara, o nosso país já está ferrado com um monte de soldado morrendo na Primeira Guerra Mundial, e agora vai ter uma guerra civil envolvendo todo mundo que não é militar. Ou seja, se você é militar, você está lutando, se você não é militar, você está lutando também. Na Rússia, estava tendo guerra, ou disputa, ou conflito em todos os lugares ao mesmo tempo. É um clima de instabilidade tão grande que acabou se tornando o verdadeiro caos na Rússia czarista. Nicolau foi o último czar, o último imperador da Rússia, e essa guerra civil, pessoas trocando tiro mesmo, matando umas às outras por causa de opiniões políticas, fez com que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial. O Nicolau, então, teve que trair os seus aliados, parou de apoiar eles, tirou o seu exército de lá, porque a casa dele estava pegando fogo. Beleza? Vocês estão vendo uma imagem aí do Vladimir Lenin, que era o líder da Revolução de 1917, ele era o líder dos bolcheviques, e ele era o cara que ajudou a organizar todos os confrontos durante a Guerra Civil da Rússia. Esse carinha que está bem no meio da imagem, logo acima da bandeira maior vermelha aí na apresentação. Beleza? Vladimir Lenin é um nome muito importante porque foi o primeiro presidente da Rússia comunista. Assim que eles derrubaram o imperador, esse carinha aí é que se tornou o primeiro presidente comunista. Belezinha? Do que era composto, então, o Exército Vermelho? Como é que funcionava?
Ele foi criado durante a Guerra Civil, como eu falei, e era formado, portanto, por civis, pessoas comuns que eram revolucionários. Um desses soldados que lutou lá no Exército Vermelho era esse coloridinho da foto da esquerda aí, chamado Joseph Stalin. O Joseph Stalin mais tarde seria também presidente da República Comunista da Rússia, das repúblicas russas, e durante a Guerra Civil ele era um jovem soldado lá combatendo contra os nacionalistas do Exército Branco. E vocês podem ver ali na imagem da direita que mulheres também participavam do Exército Vermelho. Lutar pelo comunismo nunca foi uma exclusividade de homens. Inclusive, as mulheres comunistas do Exército Vermelho eram combatentes tão assustadoras que na Segunda Guerra Mundial, que a gente vai estudar na próxima aula, os nazistas chamavam ela de bruxas da noite, porque elas conseguiam pilotar aviões à noite, sem pontos de referência, e bombardear os pontos alemães sem errar o alvo. Olha que mulheres incríveis. Elas eram conhecidas pelos nazistas como as bruxas da noite, the Night Witches. Eram as comunistas mulheres, membros então aí do Exército Vermelho. E uma curiosidade importante para vocês, até hoje, 2021, esse é o nome do Exército Russo. O Exército da Rússia ainda é chamado de o Exército Vermelho, beleza? Mesmo comunista não existindo mais, esse ainda é o nome da corporação. Então, o comunismo na Rússia ele se tornou algo tradicional. Ainda que hoje a gente diga, a Rússia não é mais comunista e tal, a União Soviética acabou em 91, lá no ano de 91, o sentimento de igualdade acima de liberdade ainda é presente na cultura russa, porque a Rússia foi comunista por muito tempo, a gente vai estudar isso daí, durante a Guerra Fria. Então, mesmo hoje em dia, quando o país não é mais comunista, não existe, por exemplo, eleição na Rússia. O Vladimir Putin ele é o presidente há mais de 20 anos. As eleições têm lá seus indícios de fraude e tudo mais, mas ninguém liga muito, porque ninguém está muito disposto a buscar liberdade individual na Rússia hoje em dia. Essas pessoas são a minoria. Existe um pensamento comum na sociedade russa de que o governo é assim mesmo. A ditadura é algo normal. O governo manda mesmo, porque a igualdade é mais importante do que a liberdade. Beleza? Para você entender a cultura russa, você precisa compreender, então, como funciona essa mentalidade comunista. Os comunistas eles não têm tanto amor pela liberdade quanto eles têm pela igualdade. Quando a gente pega um comunista contemporâneo, por exemplo, alguém do Partido dos Trabalhadores no Brasil hoje, né, um petista aqui no Brasil, você vai ver que a pauta política dessa pessoa vai incluir diversas características que não necessariamente beneficiam a liberdade das pessoas. Vou dar um exemplo. O presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, há alguns anos atrás, criou um programa chamado Programa Luz para Todos. O governo iria oferecer dinheiro, certo, para colocar luz elétrica para as pessoas no interior do Brasil. Sendo um bom comunista, como o Lula é, isso vai promover a igualdade, sim ou não? As pessoas lá do interior que não tinham luz, agora vão ter eletricidade, assim como as pessoas da onde tinham. Então a gente promove a igualdade, certo? Mas da onde vem o dinheiro do governo que ele vai gastar colocando a luz? Vem dos impostos. Quem é que paga impostos? Principalmente as pessoas da cidade que estão aqui trabalhando e tal, e não têm escolha. O imposto não é algo voluntário. O governo manda, você obedece, e se você não pagar imposto, você vai preso. Então, basicamente, o governo está pegando esse dinheiro que é tirado à força de todas as pessoas para promover a igualdade. Ou seja, eu posso dizer que cobrar imposto de uma população é uma pequena agressão, vamos dizer assim, às suas liberdades individuais? Sim, claro que todos nós concordamos que faz sentido a gente perder um pouquinho do nosso dinheiro, dar um pouquinho do imposto lá, para ajudar o pessoal do interior que precisava muito de energia elétrica. Foi uma coisa boa, certo? Mas foi uma troca, isso tem que ficar claro, uma troca de liberdade por igualdade. A gente abriu mão de um pouquinho do nosso dinheiro para oferecer a outras pessoas que eram muito pobres um pouquinho mais de igualdade. Tranquilo? Então, as pautas comunistas até hoje, elas incluem essa mentalidade. Nós podemos escolher abrir mão de algumas liberdades para promover uma igualdade maior. Tranquilo? Bem, como foi então o desfecho da Guerra Civil? Durante a Guerra Civil Russa, o Exército Vermelho combateu os nacionalistas que defendiam Nicolau II e a sua família. E eles venceram. O Exército Vermelho era mais numeroso, era mais bem organizado,
e estava menos afetado pela Primeira Guerra Mundial, porque, como eu falei, esses caras eles não eram militares oficialmente, eles não haviam participado dos combates na Primeira Guerra, ao passo que os militares tradicionais é que compunham lá os defensores, em sua maioria, do imperador. Então, o Exército Branco estava enfraquecido pela Primeira Guerra Mundial, ao passo que o Vermelho não. O Vermelho tinha mais poder do que o Exército Branco na Guerra Civil. E aí, os comunistas venceram. Tendo vencido a guerra, eles isolaram o imperador lá no palácio dele, lá em Moscou, o imperador preso com a família dele. O imperador Nicolau tinha 5 filhos. O mais novo deles tinha apenas 14 anos de idade, o Alexei, e eles estavam presos no seu palácio. Os comunistas cercaram eles e tal, tomaram o poder, elegeram o Lenin como presidente lá, e o imperador estava preso no seu palácio. E aí os comunistas falaram, pô, vamos mandar esse cara para longe. A gente não precisa matar o imperador, mas manda ele para longe, vamos exilar ele. E aí exilaram ele para a região de Ekaterimburgo. Para você ter uma noção de para onde mandaram os estudantes, basicamente o que aconteceu foi isso aqui. Na cidade onde o imperador morava, que era Moscou, sempre foi. Moscou, a capital, meu Deus, como o Brasil é grande. Vocês devem estar conseguindo ver o meu mapa aí. Estamos indo para a Rússia, e aqui está ela, a cidade de Moscou. Conseguem ver aí? Quem tiver no computador deve estar vendo mais fácil. Aí está a cidade de Moscou. O imperador foi exilado daqui para a região da Sibéria, bem aqui onde está a cidade de Ekaterimburgo, onde o meu mouse está aí, o nomezinho de azul. Essa cidade ficava numa região distante da capital, numa região gelada e numa região onde o imperador não conseguiria juntar pessoas para ajudarem-no a reconquistar a Rússia. O objetivo de exilar o imperador para um lugar tão distante, então, era afastar ele do povo para que ele não conseguisse apoiadores o suficiente. E essa cidade, Ekaterimburgo, acabou ficando famosa por ser o local de exílio e morte do último imperador da Rússia e toda a sua família. Aqui vale a pena abrir um parênteses para as meninas aí que gostam de filme de princesa, se vocês assistem, eu aconselho fortemente que você vá até a Netflix, acho que lá deve ter, e procure pelo filme chamado Anastácia. O filme Anastácia, ele retrata exatamente a Revolução Comunista da Rússia e fala de uma teoria muito comum na época, que era de que um dos 5 filhos do imperador havia sobrevivido, a imperatriz Anastácia, né, a princesa Anastácia, de que ela teria conseguido fugir lá do massacre que os comunistas fizeram sobre a família do imperador. A realidade, entretanto, diferente do filme, é que todos os 5 filhos, sim, foram mortos, encontraram lá indícios de que nenhum dos 5 sobreviveu, inclusive a própria princesa Anastácia. Apesar dessa mentirinha histórica aí, o filme ainda é muito bom e eu ainda aconselho que vocês assistam ao filme Anastácia, porque é um complemento legal a essa história. Beleza? Então, Nicolau, a sua esposa Alexandra e os seus 5 filhos foram todos exilados para a distante cidade lá no meio da Sibéria de Ekaterimburgo. Pois bem, agora o czar estava longe, os comunistas mandavam no país, mas a dinastia dos Romanov era muito antiga. O sobrenome do imperador era Nicolau Romanov. Essa dinastia mandava na Rússia há muito tempo. E a origem deles era meio mítica. Dizia que eles tinham poderes divinos, né? Eles eram abençoados pelo próprio Jesus Cristo. Eles tinham dons milagrosos. E as pessoas comuns da Rússia acreditavam nisso, porque na igreja ortodoxa russa, o imperador era considerado um santo. Todos os imperadores russos eram considerados santos na igreja ortodoxa russa, que existe até hoje. Então, se você tiver a sorte e a chance de visitar a Rússia algum dia, e você observar as estátuas dos santos nas igrejas, você vai ver estátuas de imperadores russos. Porque para a igreja ortodoxa, eles eram... A fake news começou aí, não é? Pois é, Maria Fernanda, as fake news começam cedo, não é? Essa dinastia, então, ela tinha vários mitos ao redor delas. Eles eram santos, eram míticos, eram pessoas e tal. Então, tipo, tinha que tomar cuidado, porque o povo amava muito esse imperador, a família dele e tal. Tinha tudo a ver com a própria religiosidade da Rússia. Quando uma velhinha fosse para a igreja rezar, ela poderia estar rezando pro Nicolau, velho. Tá ligado? O imperador que estava lá, exilado e tal. Porque ele era o santo.
E aí os comunistas perceberam isso, eles falaram, não, a gente precisa tirar essa figura aí do imaginário popular. A gente não pode deixar que o Nicolau continue tendo essa influência sobre as pessoas, porque senão ele vai voltar para o poder. Daqui a pouco as pessoas se viram contra nós, os comunistas, e pedem para a volta do santo lá para o trono dele e tal, e a gente vai perder o nosso poder aqui. Então, com medo de que os Romanov voltassem ao poder na Rússia imperial, os bolcheviques fuzilaram os caras, fuzilaram, né, com um tiro de fuzil mesmo, com uma arma grande, o czar e toda a sua família, no dia 17 de julho de 1918. Então, tem até relatos muito tensos de um dos comunistas lá que ajudou a fuzilar a família real, que disse que quando ele atirou no peito lá de uma das filhas menores, de uma das crianças, né, as meninas mais jovens, voaram joias de dentro das roupas delas, porque a mãe dela encheu de joias no espartilho, assim, para protegê-las dos tiros, para tentar. Porque joias são duras, né? Diamantes e tal, são coisas muito duras. E aí a rainha Alexandra estava pensando, não, se a gente colocar essas paradas duras aqui, de repente elas sobrevivam, né? Só que não funcionou, né? Ela levou os tiros, morreu e as joias caíram e tal. E esse relato aí, ele existe. Tem gravado, se não me engano, e tal. O comunista lá que participou do fuzilamento, ele confessou ter presenciado essa cena aí. Então, as 5 crianças, vocês estão vendo as fotos aí, a foto aí da família do imperador. O Alexei é o mais jovenzinho ali, a Anastácia, se eu não me engano, é a menina mais jovem das 3, das 4. E todos eles foram fuzilados em 1918, concretizando então o domínio dos comunistas sobre a Rússia. Por quê? No império, em uma monarquia, quando o rei morre, quem se torna rei logo depois é o parente mais próximo, geralmente o filho mais velho, certo? Que é o herdeiro do trono. Os comunistas pensaram, ora, se a gente matar toda a família dele, não vai ter ninguém para herdar o trono. E aí, mesmo que o comunismo não tenha sucesso, não haverá mais um imperador na Rússia. Então a gente corta de uma vez por todas o poder do imperador e de todos os seus herdeiros sobre o trono russo. Estão entendendo até aí? Tá tranquilidade? Meu Deus, professor, que história violenta. Sim, o século XX foi o século mais violento de toda a história humana. Beleza? Então, teve 2 guerras mundiais, teve várias revoluções, teve Guerra Fria. O século XX foi sinistro. Beleza? E já pro caso do YouTube barrar esse vídeo aí, porque eu sei que ele vai barrar, eu tô falando guerra, tô falando tiro, tô falando um monte de coisa horrível, geralmente ele barra o vídeo, esse vídeo também vai estar no Sparkle. Então, se você tiver com problema depois de assistir a gravação, pode ser que não esteja no YouTube sim no Sparkle, porque lá no Sparkle não tem censura. Tranquilo, queridos? Além de matar o imperador, teve que acontecer na Rússia também uma revolução cultural, ou seja, era necessário mudar o pensamento dos russos. Por quê? O czar ele era considerado um santo pela Igreja Ortodoxa. Para diminuir esse sentimento de pecado, depois de matar ele, o comunismo assumiu uma postura de ateísmo, ou seja, de reduzir a igreja, fechar as igrejas mesmo, expulsar os padres da cidade, de modo a declarar, olha, a Rússia não tem religião. Porque as pessoas começaram a se sentir culpadas, igual eu falei do relato lá, do cara que matou uma das princesas e as joias pularam de dentro da roupa dela, que estava ali, né, para tentar proteger ela e tal. As pessoas se sentiam pecadoras, falando, cara, eu matei um santo, velho. Eu matei um cara que Deus colocou lá para governar o país e tal, não sei o quê. E a igreja inteira dizia, né? Vocês estão vendo aí na imagem o imperador Nicolau sendo coroado, né? Pelos padres, por toda a igreja ortodoxa reunida e tal. E as pessoas se sentiram culpadas. Sentiam, caramba, a gente matou um santo, véio. A gente matou, né? O homem de Deus aqui, pá. Então, até hoje o comunismo, ele não aceita religião. Os comunistas, eles não são pessoas religiosas por causa dessa mentalidade de que a religião, de acordo com o comunismo, não deve servir para proteger um tirano. Se ele é um imperador, se ele manda em todo mundo, a religião não pode ser uma desculpa para ele ter tanto poder. O comunismo ele diz o seguinte: as pessoas elas precisam ser iguais. Um político não é melhor do que todos os outros. Todos nós somos iguais. E Deus não pode ser usado como desculpa para falar, ó, esse aqui é mais importante do que todos os outros. Por isso, o comunismo é muito ateu, porque o ateísmo, ele diz, olha, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém vai para o céu, ninguém vai para o inferno. O ateísmo diz, existe o que está aqui na tua frente, não tem Deus, não tem nada disso. Então, todos nós somos iguais. Comunismo e ateísmo, então, se encaixam muito bem, especificamente se você precisa mudar o pensamento religioso de toda a população de um país. Beleza?
As referências culturais e arquitetônicas da época imperial também foram combatidas. Então, quando você vê aqueles prédios imperiais russos, deixa eu mostrar um para vocês aqui, a gente coloca assim, Red Square, ou seja, a Praça Vermelha de Moscou, vocês vão ver um prédio da época imperial russa. Esses prédios, não sei se vai dar para ver direito aí, mas essa arquitetura tradicional, muito bonita, cheia de detalhes, né, e tal, tudo isso era referência ao Império. Era a arquitetura imperial que chamavam. Os comunistas diziam, a gente não pode mais construir prédios assim, porque as pessoas olham para esses prédios e lembram do imperador, lembram do império, se lembram do passado. Nós não queremos que as pessoas pensem no passado, nós queremos que as pessoas pensem no futuro. Então a gente vai começar a criar cidades como Stalin fazia, Stalin City. Vamos procurar por cidades criadas por Stalin. E aí você vai começar a ver prédios quadrados, com uma arquitetura mais simples, mais crua, mais objetiva. Olha, aqui é um prédio de governo, ele é quadrado e as pessoas vão morar ali e tal. Você vê que ele não tem todas as cores, ele não tem todos os detalhes, não tem todas as torres que os prédios antigos tinham. Então, até mesmo referências nos prédios, nas cidades, que fizessem as pessoas se lembrarem do imperador, foram apagadas, foram alteradas para que as pessoas não pensassem mais no seu passado imperial. Os comunistas queriam que a mentalidade das pessoas fosse voltada sempre para o futuro, o desenvolvimento, o progresso. Vocês estão vendo aí embaixo, então, os prédios de blocos residenciais, quem tiver no computador está vendo melhor aí, os prédios de blocos residenciais dos subúrbios russos. Eles construíam prédios iguais porque todo mundo é igual. Ninguém é melhor do que ninguém, então sua casa não vai ser mais bonita do que a de ninguém. Os prédios são todos iguais e ponto final. Não vai ter briga. Tá entendendo? O pensamento comunista é interessante porque ele é abrangente. Você consegue colocar comunismo em tudo, desde a arquitetura, desde a aparência das cidades até a religiosidade, tudo é capaz de ser contaminado, vamos dizer assim, pela igualdade comunista. Tranquilo? Então, na teoria, comunismo é igualdade. As lideranças comunistas, elas promoviam a noção de que a igualdade vale mais do que a liberdade. O indivíduo deveria se sacrificar pelo bem coletivo. O imperador, ele morreu, então, não foi à toa. Ele morreu porque ele acumulava muito poder e esse poder estava atrasando a Rússia. Então, ele morreu pelo bem maior para um comunista. Então, os fins justificam os meios. Poxa, a gente vai ter que matar uma família cheia de crianças aqui para poder atingir a igualdade. É um bom objetivo. É uma boa meta na cabeça de um comunista. Então, vale a pena passar pela violência do processo para se chegar ao fim do resultado, que é o governo cheio de igualdade, no mundo melhor, no mundo perfeito, que os comunistas leram lá no livro do Karl Marx. Certo? Então, a gente quer que todos sejam iguais e felizes. Se para chegar nisso a gente precisa dar uns tiros, então faremos. Basicamente, esse é o recado. Cabe ao Estado, então, ou seja, ao governo, executar esse sacrifício, fazer esse processo violento acontecer de modo que promova a igualdade. E isso é importante porque quando um comunista pensa, caramba, os filhos do imperador foram mortos, ele não vai pensar que foi culpa dele que deu o tiro. Foi culpa do governo que praticou o processo de promover a igualdade. Então, isso livra as pessoas da culpa. A culpa não é mais do indivíduo, não fui eu que dei o tiro que sou culpado. A culpa é de todos nós, do grupo que queríamos o bem maior. Desse jeito, um assassinato fica até mais aceitável. Tá entendendo qual é a filosofia aqui? Se você não tem uma culpa individual, se você não é um indivíduo e sim um coletivo, um grupo de pessoas, essa culpa será dividida entre todos os indivíduos que compõem esse coletivo, certo? Esse pensamento coletivista, por exemplo, levou o Exército Vermelho a se tornar o mais poderoso do mundo durante a Segunda Guerra Mundial, porque eles não lutavam como pessoas, eles não eram heróis individuais, eles eram um grupo coeso. O indivíduo no comunismo não existe, existe apenas o grupo. O coletivismo é a principal característica do comunismo. Todos são iguais, todos são um grupo. Então, o Exército Vermelho lutava de forma muito organizada, porque não eram pessoas, era o Exército Vermelho. Tá entendendo? Isso é muito importante para você entender a mentalidade, porque o comunismo é algo que está presente até hoje. No Brasil, nós temos até hoje
um partido comunista brasileiro. Se você procurar aí na internet, PCdoB, você vai encontrar o site oficial dos caras aí, e eles ainda existem, eles ainda fazem política, eles ainda elegem, né, deputados, senadores, tem notícias aí, tá tudo acontecendo, beleza? E é algo muito real, beleza? Então é importante que você entenda essa política, porque daqui a pouco você está com 16, 18 anos, vai ter que definir os rumos do país, e nós não temos só um partido comunista no Brasil, aliás, nós temos o PCB também, que é um outro partido comunista no Brasil. Caramba, a gente está cheio de comunista, na verdade. Tem pelo menos dois partidos assumidamente comunistas nessa piada desse país. Professor, como assim uma piada? Você acha que não deveriam existir partidos comunistas em 2021? Seguinte, se eu quisesse criar um partido nazista no Brasil hoje, eu seria preso, certo? Com razão, né? Porque nazismo é uma coisa muito ruim. É uma ideologia que matou um monte de gente e tal. Então, como assim, com 16? Com 16, deixa eu ver. Pode. Como assim com 16? Eu falei. O que eu falei de 16, perdão. Idade de votar. Ah, sim. Bom, Maria Fernanda, aqui com 16 anos você já pode tirar o seu título de eleitor, se você quiser, e o seu voto é facultativo, ou seja, você não é obrigado a votar, mas você já pode. Então, vamos dizer que você queira ajudar a escolher um bom presidente para o Brasil e tal, né? Quer, sei lá, tem uma opinião aqui e tal, e eu acho que, né? Com 16 anos, você já pode tirar seu título e votar. Com 18, você é obrigado. Se você não tiver o título e tiver 18 anos, você vai ser obrigado a tirar o seu título, senão você paga uma multa lá e tal. Mas com 16, apesar de não ser obrigado, você já pode votar. É isso. Beleza? Então, voltando ao que eu estava dizendo antes, se eu quiser criar um partido nazista no Brasil, eu vou preso, porque a apologia ao nazismo é crime, e isso é certo, né? Porque é uma ideologia que matou um monte de gente e tudo mais, né? Então é proibido. No Brasil, você não pode criar um partido lá igual ao do Hitler, não pode usar os símbolos, não pode usar os nomes, nada disso. É tudo proibido, beleza? Mas comunismo pode. Eu mostrei para vocês aí no site. Tem o site dos caras e a galera elege eles, e tem deputado comunista e tudo mais. Mas será que o comunismo era tão bonzinho assim? Qual a relação aí entre nazismo e comunismo? Por que, que um é proibido e o outro é permitido? Por que, que eu posso ser comunista no Brasil, carregar uma bandeira comunista e balançar, tatuar comunismo no meu corpo e tal? Mas se eu fizer a mesma coisa com os símbolos nazistas, eu vou preso. Oficialmente, a ideologia do Hitler, lá do nazismo, era anticomunista. O Hitler odiava os comunistas e tudo mais. Desse modo, a Alemanha nazista lutou contra a Rússia durante a Segunda Guerra Mundial, que a gente vai estudar na próxima aula. Daí surgiu a ideia, então, de que o nazismo é inimigo do comunismo. Beleza? Eles são opostos. Se o comunismo é de esquerda, então lógico que o nazismo é de direita, certo? Porque eles são inimigos. O Hitler odiava o cara e tudo mais. Só que isso é falso. É uma percepção criada por uma narrativa da Segunda Guerra Mundial que é falsa. O Hitler e o Stalin, que era o presidente da Rússia em 38, eles tinham um acordo, eles invadiram a Polônia juntos. A gente vai estudar a Segunda Guerra Mundial e a invasão da Polônia, que foi o início da Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra, foi feita pela Rússia junto com a Alemanha. Os comunistas eram aliados dos nazistas. Acontece que no meio da guerra, o Stalin traiu o Hitler e mudou de lado. Mas no início, eles eram amigos. E o nazismo de Hitler, a gente vai estudar isso aí também nas aulas seguintes, ele também era uma ideologia coletivista, que também pregava igualdade acima de liberdade, ele tinha várias semelhanças com o comunismo. Só que era anticomunista, ele era contrário a um governo comunista, ele defendia lá o nacional-socialismo, que a gente ainda vai ver. Só que ele era coletivista da mesma forma, beleza? A principal característica do comunismo, por que é permitido ter, então? Porque o comunismo, ele muda. Então, por mais que a gente se lembre do Stalin como sendo o ditador comunista da Segunda Guerra Mundial, um comunista hoje vai dizer, não, nós não seguimos o Stalin, nós não somos ditadores. Os comunistas hoje no Brasil acreditam na democracia, no voto, na liberdade, igual o PSOL, né? Partido Socialismo e Liberdade. Mistura as duas coisas, né? Comunismo ou socialismo, que é a mesma coisa praticamente, e liberdade, né? Então, ele muda de cara. O comunismo, ele se altera muito facilmente. O objetivo dele é se espalhar pelo mundo todo, criando um totalitarismo mundial e invisível. O Karl Marx escreveu isso lá no livro dele, que as pessoas precisavam se organizar
de modo que os trabalhadores do mundo todo, unidos, governassem o mundo. Então, o comunismo nunca foi uma ideologia só para a Rússia. Apesar de ter começado na Rússia, sempre foi o objetivo desses caras fazer com que os trabalhadores do mundo inteiro governassem o mundo inteiro. Para isso, ele assume várias formas, vários discursos diferentes. E conforme os anos passam, novos discursos vão surgindo. O pessoal do PSOL, por exemplo, fala muito com a galera LGBT. Fala, olha, você que é gay, lésbico, homossexual, que transexual e tal, você tem que ter igualdade com a galera hétero. Lembra lá que eu falei da igualdade do comunismo? O discurso é o mesmo, é um discurso de igualdade, abrindo mão de liberdade. Só que é igualdade para um grupo novo, para o grupo LGBT. Tá entendendo? Lá em Angola, vocês estão vendo a bandeirinha aí do país de Angola e tal. Tem não a foice e o martelo, como o comunismo tradicional, eles mudam isso, alteram, colocam uma engrenagem, um facão, para se referir ali ao trabalho do país deles. Na Coreia do Norte são três ali, vocês vão ver uma foicezinha, um martelo e um pincel no meio, que é a classe dos estudiosos, dos professores e assim por diante. Então, o comunismo, ele muda. Essa é a principal característica dele. E é por isso que ele é internacional. O comunismo no Brasil é diferente do comunismo russo, que é diferente do comunismo chinês, e assim por diante. Mas todos eles são comunismos, só que eles se adaptam. E é por isso que essa ideologia sobrevive, porque ela cresce, ela muda, ela se adapta. Beleza? Mas o que é o comunismo na prática? Quais foram os resultados do comunismo? Não, eu gostei dessa ideia, professor. Essa parada de igualdade aí é muito legal. Eu quero fazer funcionar. O que aconteceu nos países que fizeram essa parada? Que colocaram governos comunistas para governar os seus países e criar políticas comunistas, promover a igualdade e tudo mais. Um exemplo desse país é a Ucrânia, um exemplo de país que se tornou comunista. A Ucrânia fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, e em 1932, os ucranianos não estavam muito felizes com a URSS. Eles disseram, não, eu quero sair, a gente quer deixar de ser comunista. Né? A gente tentou, não foi legal e tal, vamos sair, a Ucrânia não é mais comunista. O Stalin, então, falou, vocês querem sair? Querem deixar de ser comunista? Então não vai mais entrar comida na Ucrânia. A gente corta todos os trens, nenhum trem entra com comida, pega toda a comida que está sendo produzida nas fazendas da Ucrânia e não vai ter comida na Ucrânia mais. A gente vai matar os ucranianos de fome. Foi isso que o Stalin fez. E o nome desse acontecimento foi o Holodomor. Foi o Holocausto dos Ucranianos, que matou 3,5 milhões de ucranianos, substituindo eles por russos. O Stalin, então, disse o seguinte, olha, o problema da Ucrânia é que ela está cheia de ucranianos. Os ucranianos não querem mais ser comunistas, então a gente tira a comida de lá. Eles todos vão morrer de fome, igual vocês estão vendo aí nas fotos. E aí depois, quando eles não estiverem mais lá, a gente manda russos irem morar na Ucrânia, que aí os russos serão comunistas. Olha como Stalin era gente boa. Sim ou não? O cara era massa, velho. Os números absolutos, se você pesquisar na internet, isso aí está amplamente documentado, é que na Rússia, cerca de 14 milhões de pessoas morreram em um ano, de 32 até 33. Para você comparar, o Hitler, na Alemanha nazista, matou 6 milhões de judeus. O Stalin matou mais do que o dobro de fome lá na Rússia, beleza? Em um ano apenas. Na China, cerca de 40 milhões de pessoas morreram entre 1958 e 1962, 4 anos. Os comunistas da China, em 4 anos, conseguiram eliminar da face da Terra 40 milhões de pessoas. Beleza? Isso aí é a prática do comunismo. Foi isso que aconteceu nos países que elegeram governos comunistas. No Camboja, o Khmer Vermelho, que era o governo vermelho do Camboja, matou 1,5 milhão de 75 a 79. Então, o resultado das experiências comunistas que nós já tivemos no mundo e que ainda existem até hoje, a China ainda é um país comunista, a Coreia do Norte ainda é um país comunista, vários países africanos ainda são comunistas, e a prática do que a gente vê nesses países é quase nenhuma liberdade. Por exemplo, na China, o jornalista que tentou divulgar para o mundo a Covid lá no ano passado, antes da pandemia, ele sumiu misteriosamente. Certo? O cara que falou lá, tá tendo uma pandemia aqui, mataram ele, tal, não fala nada. Por que será? Ninguém sabe. Governo comunista, ninguém sabe de nada.
Na Coreia do Norte, ninguém entra, ninguém sai do país. O governo precisa te deixar entrar se você quiser visitar. Não é só ir no avião, não. Tem todo um processo e tal, tudo controlado no país. Todos os países comunistas em 2021 são, sem nenhuma exceção, ditaduras. Beleza? O comunismo não combina com liberdade, mas parece que combina muito com morte, pelo menos pelos dados históricos aí. Queridos, como eu falei lá para vocês no início da aula, nosso conteúdo de hoje consiste basicamente em falar mal de pessoas. Nós vamos continuar falando mal dos comunas aí quando falar da Guerra Fria, beleza? Que a gente vai estudar a disputa entre Rússia e Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Mas antes de chegar lá, a gente vai precisar falar de outro canalha da nossa história, que era o Adolf Hitler. Nós falaremos sobre nazismo e Segunda Guerra Mundial na nossa próxima aula ao vivo daqui 15 dias. Importante, vai ter material extra sobre ideologia comunista lá na nossa plataforma do Google Classroom, então fique atento, faça uma leitura. E mais importante, para que você não fique contaminado pela minha opinião pessoal, como eu falei, eu sou anticomunista até o tutano do meu osso, eu detesto essa ideologia, eu vou colocar um material para vocês lerem lá, que é escrito por alguém lá de dentro, que seja um comunista e tal, para vocês compararem a minha opinião com a do cara, e desenvolverem aí a opinião própria de vocês. Você tem que decidir sozinho se você concorda comigo ou com os caras. De repente eles falam alguma coisa que te convence e tudo mais, e você tem direito de acreditar no que você quiser. Tudo bem, amiguinhos? Aula para os nonos anos é sempre meio triste, porque vocês são sempre muito tímidos, nunca falam nada, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou por aqui até às 6 horas. Para a galera do YouTube, eu vou interromper a gravação. Um abraço para vocês.